Amigos queridos, convidamos a todos os corações sinceros que se entrelaçam com os nossos corações nesta hora, a vibrarmos a legítima fraternidade entre nós, a alegria da convivência, das trocas felizes, para juntos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, confiantes na sua presença em nossas vidas. Para o coração misericordioso que suplicamos nesta hora, derrame sobre todos nós as vibrações do bom ânimo, da coragem e da fé, para que possamos, firmes e resolutos, Senhor, desbravarmos novos caminhos, nunca antes percorridos, mas que nesta hora em que dizemos sim, Senhor, eis-me aqui, queremos trilhar, Senhor, os caminhos da doação de nós mesmos, do ato de servir daquilo que trouxemos de melhor, para não esmorecermos neste caminho, Senhor, te buscamos nesta hora, para fortalecer a nossa fé e que esta fé, Senhor, se transforme em ações no bem constante, em todos os instantes da nossa vida. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Continuando no tema da obra do trabalhador espírita cristão, na Casa Espírita, nós vamos ler um trecho do capítulo A Fé Transporta Montanhas, para nós começarmos a refletir sobre a estruturação da fé como obra sublime no sentimento dos espíritos e como a Casa Espírita deve colaborar e estimular essa estruturação de fé. Então, nós vamos dizer assim, do item O Poder da Fé, item 7, a fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Sair da obscuridade é sair da ignorância do espírito para a luz da verdade. E para nós transitarmos da obscuridade para a luz da verdade, nós precisamos passar pela expansão dos sentimentos, que vai dar a esse entendimento uma coloração, uma vibração capaz de mover nossos atos para aquele testemunho de fé. O Emmanuel, no livro Consolador, traz uma pergunta que nós vamos começar a comentar, que diz assim, a pergunta 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração, que é a base dos sentimentos, a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Que instância sublime é essa, que nós somos capazes já de vibrar, de fazer expandir de nós esta luminosa certeza em Deus, sentir Deus em nossas vidas,
sentir a manifestação das suas leis sábias, justas, misericordiosas que nos conduzem. Isso ultrapassa todos os dogmas religiosos de todas as religiões que nós já vivemos ao longo dos milênios. Para hoje, na doutrina espírita, nós sermos convidados, e isto é a ação da casa espírita nessa construção, nós sermos convidados a viver o que aprendemos, o que já compreendemos, o que já tangenciou a nossa razão, o que já é um ditame da minha consciência, mas que eu preciso viver para sentir. E tudo aquilo que eu vivo sobre o que eu já conheço, do que eu já compreendo, à luz do pensamento de Jesus, é a estruturação da fé. A fé é um arcabouço de conhecimentos experienciados na forma de sentimentos. Eu transformar o que sei no que sinto. Essa é a diferença. Ó, eu sei, mas eu não sinto sobre esse aspecto, eu não tenho fé. Mas se o que eu sei, eu vivo e sinto, sob esse aspecto, eu estou estruturando a minha fé. Emmanuel diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. E nós poderíamos acrescentar e vivo o que sei. E sinto o que compreendo. Se eu vivo e sinto o que eu já compreendo, o que eu já entendi, eu estou no processo da estruturação da fé. Porque nós cremos dignamente em muitos postulados sábios da verdade, mas só cremos. Aquilo ainda não é uma experiência. Porque na hora em que eu sou chamado para viver aquela experiência do que eu creio, eu posso me sentir vazio daqueles sentimentos que darão uma estrutura no meu ser espiritual para suportar o que eu tenho que passar com dignidade, com destemor, com certa alegria, com muita resignação, com especial calma, porque o Evangelho mostra para nós que um dos primeiros sinais morais do espírito que tem fé é a calma. E também o apóstolo Paulo fala que a caridade também é calma. Então, esse estado pacificado do espírito é uma expressão da sua experiência de fé. É um estado de pacificação, de serenidade diante das intempéries, né? E isso se conquista com muitas lutas íntimas, com acerbados testemunhos ao longo dos séculos, que vão conferir àquele espírito um estado de maturidade, como se as suas fibras morais fossem firmes o suficiente para envergar diante das situações difíceis e se erguer um tempo depois. Então, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. O estado luminoso do espírito é uma consequência dos sentimentos. É o sentimento que vibra, fótons luminosos, e ele dá o brilho e a coloração dos sentimentos que aquele espírito já construiu em si. E isso forma em nós um padrão vibracional, que isso os espíritos superiores percebem a nossa realidade por esse padrão vibratório de luzes, de cores, de imagens que já se despontam em nós. Portanto, o momento em que a humanidade atravessa é um momento não da credulidade e nem das crendices e nem da repetição das máximas do Evangelho dioturnamente. Isso não nos alenta. Nós precisamos transformar
aquilo que são os nossos sistemas de crenças em experiências evolutivas nos sentimentos. Aí sim estaremos mais prontos para testemunhar a verdadeira fé. Esta fé, essa construção de sentimentos e valores, é uma obra. Poderíamos dizer que uma das obras mais sublimes do Espírito é a obra da fé em si. Né? Qual é a obra desse cristão? É a obra da fé. O outro pode ter a obra da caridade, não sem antes ter a fé, porque a fé é a matriz da caridade, é a mãe, né? É o nascedouro da caridade e da esperança. Se a fé é a mãe da esperança e da caridade, ou seja, só nos é possível o ato de servir integralmente, nos entregarmos ao próximo desveladamente, levando o que temos de melhor em nós, para que ele seja atendido nas suas necessidades, é imperioso que primeiro eu tenha fé. Ninguém chega ao patamar da caridade ou não chega a ser um espírito esperançoso, de pensamento otimista, equilibrado, dentro da realidade, sem grandes fantasias, sem ilusões, se não tiver uma experiência do conhecimento adquirido, que nós vamos chamar de fé. E nós temos falado que a Casa Espírita do Novo Milênio, nesse novo tempo que adentraremos, que é um tempo interno, não é um tempo cronológico dos homens, esse tempo é o tempo da fé, da esperança e da caridade. Esse é o tempo. E a Casa Espírita precisa, nesse momento, auxiliar os seus trabalhadores a essa experiência vivencial, intensa de fé, para que haja esperança e que essa esperança mova a caridade em nossos corações. A doutrina espírita, ela é de uma lógica tão impressionante, tão extraordinária, que definitivamente nos arrasta para essa compreensão profunda sobre o espírito que somos, sobre as nossas necessidades, as relações entre encarnados e desencarnados, sobre a reencarnação, tudo isso que a doutrina espírita nos traz, pautada nessa lógica irrefutável, que é a representação da verdade, trazida por Jesus e pelos seus mensageiros, faz com que nós realmente tenhamos um discernimento muito aprimorado. Nos auxilia de uma forma realmente espetacular. Entretanto, tudo isso pouquíssimo significa para o espírito quando ele não consegue ainda associar tudo isso ao sentimento. E sempre há uma pergunta no ar entre nós espíritas: por que nós, já sabendo de tudo o que sabemos, ainda não vivemos? E a resposta é bem simples: não vivemos porque não sentimos. E se isso é verdade, qual é então o investimento que a Casa Espírita tem que fazer no século XXI? Porque, obviamente, estamos adentrando na terceira fase do Espiritismo, que é a vivência. E esse entendimento, ele precisa realmente ser consolidado na nossa intimidade. Agora, para isso,
o espírito precisa se tomar de profunda humildade. Porque tudo que nos acontece, tudo aquilo que chega até nós, primeiro, invariavelmente, ou passa pelas nossas emoções destrambelhadas, e a gente se irrita, grita, ofende, se encoleriza, enfim, ou passa pelas emoções, ou passa pela frieza do raciocínio. Raramente, rarissimamente, um fato nos chega e é acolhido nos nossos sentimentos. E aí mora o desastre. Aí mora a grande dificuldade. E nós estamos sendo convidados pelos amigos espirituais que nós possamos verdadeiramente criar ainda nessa existência um novo paradigma para viver. E quando nós estabelecermos esse novo paradigma, aí sim, definitivamente, nós vamos fazer uma aliança com o Cristo. Antes disso, seremos cérebros ambulantes, interpretando sobre o nosso ponto de vista tudo o que nos acontece e acontece aos outros, na base do julgamento e da condenação, sem estabelecermos de maneira efetiva o entendimento do Espírito que somos. Então, temos falado que a doutrina espírita é inquestionavelmente o meio mais rápido e mais eficiente de nós conhecermos a nós mesmos. Então, vamos começar a adentrar no capítulo, não no capítulo do Evangelho, mas no capítulo de nós mesmos, no capítulo da fé. Porque faz parte de eu conhecer eu mesmo, saber quanto de fé eu tenho. Se a fé está ou não estruturada. Porque nós sabemos que mais de 90% da humanidade nunca fez essa pergunta para si mesmo. Eu tenho fé? E aqueles que fizeram, na grande maioria, a fé é no Deus de pedra. É no Deus punitivo. É numa fé que na hora da tempestade não se sustenta. E aí descobre lá na frente que não tem fé. Então, como é que a doutrina espírita vai nos auxiliar a conhecer a nós mesmos sobre o aspecto da fé? Primeiro eu preciso saber, eu tenho fé? Para eu saber o que é a fé, e aí Emmanuel traz isso que a Célia acabou de ler para nós, ele vai dizer com todas as letras e com muita clareza que sem sentimentos muito bem estruturados não há fé. Não há fé. Se eu leio o mundo e a minha vida sobre a ótica do raciocínio, se eu leio sobre a ótica das emoções, do personalismo, do egoísmo, da vaidade, do materialismo, impossível ter a fé. Porque ele vai dizer para nós que na fé, todos os valores da razão são tocados pela luz do sentimento. Razão sem sentimento estruturado, não há fé. Isso não é filosofia.
É um entendimento profundo. Então, vamos conhecer a nós mesmos e vamos começar pela fé. E aí, nós vamos selecionando textos em que muitos espíritos traduzem para nós essa realidade. No capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Na Rota do Evangelho, está grafado assim: urge. O que é urge, né? Urgência. Urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos. Diligenciando, amparar-nos à renovação interior, para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços de educação evangélica, é importante refletirmos no apontamento feliz do apóstolo Paulo: recebei-nos em vossos corações. Porque essa lição comenta isso. Ou seja, entender o Evangelho pela linha do raciocínio, sem a estruturação do sentimento, é promover um intelectualismo de palavras brilhantes, de uma lógica perfeita, que não tira o espírito da onde ele se encontra. Não tira. Então, do ponto de vista prático, o que isso significa? Nós estamos na casa espírita. A casa espírita é um ambiente onde nós fomos atraídos, mesmo que não acreditemos, também não importa, porque a verdade ela existe, a gente acreditando ou não. Nós fomos atraídos para a casa espírita por vetores reencarnacionistas. Então eu olho para aquela pessoa que é 100% antipática para mim, que eu detesto de A a Z, e olho para aquela criatura e falo: ai de mim se eu não aprender a ter por aquela criatura amizade. Ai de mim se o meu proceder não promover naquele campo mental destrambelhado vibrações menos comprometedoras. Então nós temos que olhar para os nossos companheiros, para aqueles que nós somos indiferentes. Às vezes a gente olha para um companheiro e fala: não sinto nada, é indiferente. Isso é uma loucura. Isso é a verdadeira loucura. 20 anos, 30 anos e eu não movimentei o meu espírito na direção dele. Não fiz esse trabalho comigo. E penso que sou espírita. Então, nós estamos sendo convidados a olharmos uns para os outros e falar: daqui não sai, daqui ninguém me tira, enquanto eu não desenvolver os melhores sentimentos por aqueles que o Pai fez aproximar de mim. Eu quero olhar para você e meu coração vibrar. Porque aí nós vamos adentrar no campo do Evangelho. Então, às vezes a gente está num lugar na casa e a gente vê alguém aproximando. O que eu sinto?
Não sinto nada? Tô perdida. Literalmente, ou seja, não encontrei ainda o caminho. Não encontrei. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Mestre amado, desejosos de sentir, Senhor, as tuas vibrações luminosas, para que ante a luz, Mestre amado, possamos nos desenvolver, construindo a luz por dentro. Ampara-nos, fortalece-nos, estrutura, Senhor, a nossa fé, auxiliando-nos a sentir tudo o que temos aprendido. Vamos ampliando, Jesus, o nosso entendimento. Vamos buscando, Senhor, compreender cada vez mais a nós mesmos, entendendo as nossas reais necessidades. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações esperança em dias sempre melhores. Rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que possa visitar nossos irmãos enfermos, levando até eles saúde, bom ânimo e esperança. Recolhe em seu coração amoroso, Jesus, através da sua equipe socorrista, nossos irmãos desencarnados, que agora retornam ao mundo espiritual, para planejarem no futuro novas existências, neste planeta abençoado. Que o Senhor possa, nesta hora, com seu olhar misericordioso, nos envolver a todos. Que cada um de nós, que nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, Senhor, possamos ser as suas mãos, os seus pés. Possamos, Senhor, sentir com o seu coração, para realizar tudo aquilo que viemos fazer na terra. Conosco mesmo em primeira instância, e com todos aqueles que o Senhor nos ofereceu, como flores do nosso jardim. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Paz.